Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. 3 mulheres, 3 ministras, em 135 anos de história do Supremo Tribunal Federal. Ao longo desse tempo, a Suprema Corte acompanhou transformações profundas da sociedade brasileira. E pouco a pouco, essas mudanças também passaram a se refletir na presença feminina dentro do tribunal. Mas quem são essas e as outras mulheres que fazem parte dessa história? O que mudou para que elas conseguissem chegar até aqui e de que forma essas presenças ajudaram a transformar a mais alta corte do país? Olá, meu nome é Tatiana Castro e hoje eu vou falar sobre a participação das mulheres no Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo faz parte de uma série especial sobre os 135 anos do STF na República. Aqui a gente conta curiosidades, episódios históricos e momentos-chave que ajudam a entender como a corte se consolidou até chegar ao formato que a gente conhece hoje. O STF foi criado por um decreto no fim do século XIX, que dizia o seguinte: o Supremo Tribunal Federal terá a sua sede na capital da República e compor-se-á de 15 juízes, que poderão ser tirados dentre os juízes seccionais ou dentre os cidadãos de notável saber e reputação que possuam as condições de elegibilidade para o Senado. Quer dizer, mulheres não se enquadravam na regra. Na época, vale lembrar, nós não tínhamos sequer direito ao voto, muito menos de sermos eleitas. O STF, assim como outras instituições da República recém-criada, refletiu o tempo em que nasceu. O direito ao voto feminino no Brasil só foi reconhecido em 1932, e ainda assim de forma facultativa. A equiparação com o voto masculino, tornando-o obrigatório, só veio em 1965, mas o país vivia em plena ditadura, e essa mudança teve pouco efeito prático naquele momento. Foi apenas com a Constituição de 1988 que o direito de votar e de ser votada passou a ser plenamente exercido pelas mulheres. E isso tem tudo a ver com a composição do STF. A partir daí, novas possibilidades se abriram, e nas décadas seguintes, 3 mulheres chegariam ao cargo de ministras da Suprema Corte. A primeira delas foi a ministra Ellen Grace, que tomou posse em novembro de 2000. Alguns anos depois, entre 2006 e 2008, ela também se tornou a primeira mulher a presidir um dos poderes da República ao assumir a presidência do STF. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Durante a gestão dela, o tribunal passou por importantes processos de modernização, com medidas que ajudaram a tornar a justiça mais eficiente e conectada aos novos tempos. Foi nesse período, por exemplo, que o STF passou a aplicar a repercussão geral e a súmula vinculante, mecanismos que ajudaram a uniformizar as decisões do Supremo e a dar mais previsibilidade ao sistema de justiça. E tem uma curiosidade que hoje parece até difícil de acreditar. Até meados dos anos 2000, mulheres só podiam entrar no STF usando saia. Isso valia inclusive para quem trabalhava aqui todos os dias. Mesmo antes de haver ministras, o tribunal já contava com juízas, assessoras, jornalistas, secretárias. O resultado? Situações pouco práticas em que tarefas simples ficavam mais difíceis só por causa da roupa. Essa regra só caiu pouco antes de Ellen Grace assumir o cargo e graças a um pedido de 63 servidoras que escreveram um ofício indignado ao ministro Carlos Veloso, presidente da época. O ofício dizia: nós, servidoras dessa egrégia corte, por décadas vemos-nos compelidas a trabalhar com traje passeio, ou seja, saia. A história tem nos mostrado que a liberdade se amplia com a evolução da humanidade. É chegado o momento de a mulher exercer esse direito fundamental, o da liberdade. A mudança veio em 3 de maio de 2000. Um detalhe pequeno, mas que diz muito sobre como as mudanças estavam começando a acontecer. Em 2006, foi a vez da ministra Carmen Lúcia tomar posse. A chegada dela ajudou a consolidar a presença feminina na corte, agora não mais como uma exceção histórica, mas como parte natural da instituição. Em 15 de março de 2007, ela protagonizou um gesto simbólico que acabou marcando época.
Vestindo um terninho preto, entrou no plenário usando uma calça comprida em vez da saia habitual. Foi a primeira ministra a fazer isso no STF e o episódio ganhou destaque na imprensa. E esse importante gesto, né, é um gesto real da utilização pela ministra Carmen Lúcia da calça, demonstra, né, que a presença dela ali é muito mais do que simplesmente o que ela está vestindo, o que ela está utilizando. Essa é uma forma de linguagem também, né? Assim, à primeira vista, o que a gente vê é o que a pessoa está vestindo, mas a forma que ela vai analisar os votos, a forma que ela vai, né, construir as suas decisões continua sendo a mesma. Essa importância das pessoas poderem escolher o que usar, né? Reconhecendo a diversidade de corpos e essa diversidade que reconheça questões de gênero, questões de raça, questões de deficiência, né? Tudo isso é muito importante para a gente garantir essa amplitude do conceito, né? Do fundamento da dignidade da pessoa humana para o Estado Democrático de Direito. A ministra Carmen Lúcia presidiu o STF entre 2016 e 2018. Nesse período, o tribunal julgou temas centrais para a sociedade brasileira, como a paternidade socioafetiva, o registro civil de pessoas trans, a garantia das terras quilombolas, a restrição do foro privilegiado e os limites da condução coercitiva, entre outros. Com a aposentadoria da ministra Ellen Grace, em 2011, veio a nomeação da ministra Rosa Weber. Com um perfil técnico e discreto, ela foi relatora de casos de grande repercussão, como a possibilidade de suspensão de serviços de mensagem por descumprimento de ordens judiciais, a descriminalização do aborto, um tema que segue em debate, além de questões sobre direito de família e meio ambiente. Mais tarde, já na presidência do STF, coube a ela conduzir a reconstrução do tribunal após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Hoje, 4 meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. E 1001 vezes reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais dramáticos que o STF viveu em 135 anos. A atuação da ministra Rosa se tornou um símbolo da resiliência e da firmeza do tribunal diante de atentados contra a democracia. A história das mulheres no STF não se limita às ministras. Ao longo dos anos, mulheres passaram a ocupar cada vez mais os espaços no plenário, como procuradoras, advogadas, representantes do Estado e da sociedade civil. Aqui vai uma lista das pioneiras. Hoje, o STF é resultado de um processo contínuo de transformação. A presença feminina cresce, se fortalece e se diversifica, não como exceção, mas como parte do amadurecimento institucional do judiciário brasileiro. Ainda há muito caminho pela frente, mas a história mostra que as mudanças acontecem, se acumulam e deixam marcas duradouras. As mulheres que compõem a história do STF ajudam a contar também a história de um país em constante transformação. Esse foi mais um episódio da nossa série especial sobre os 135 anos do Supremo Tribunal Federal. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios da série.